Hoje a Valentina foi a primeira a acordar. Não, mentira. Fui eu. Não, é a mama, depois foi a Vara. Foi Verdade. Fui eu. Aqui, Ai, eu, aqui, Davi, ó. me dá meu bicho. Cadê essa galera? Me dá. Pai. É o Davi pegando meu bicho. Ó a tia Michelle, dá tchau pra tia Michelle. Tchau, tia Michelle. Na verdade não é. É oi, né? É oi. Você diz tchau? Aí, Amara. A dona Mara. Bom dia! Bom dia! Vale. Oi, Davi! Sai logo. Oi, Valen! Dia. Oi, bom dia! Águas amargas. O que é que ela falou? Ela falou águas amargas, bom dia. Ela decorou esse significado. Bom do dia, seu- brado! É, Já não sou mais amarga. guardou. Tudo Ai, jóia? ai. Por favor. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tia Bianca, dá bom dia pra tia Bianca. Bom dia, tia Bianca. Abre aí pra gente começar, tia. Deixa a mãe. Tá bom, A então. mãe vai abrir. A mãe vai abrir hoje? A mãe vai falar? Vai. Vamos fazer uma oração. Pai Nosso, né? Que a gente... Foi a oração É. que Jesus nos ensinou, né? Vamos lá. Pai Todo Nosso. Dá a mãozinha. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não, Amém. vale, vocês estavam combinando de falar o nome. A gente sabe. Ih, Davi, a avó tá com dó de você hoje, Davi. Tem cada nome nisso, Davi, que ó. Eu vou pegar uma coisa. Davi, só lê quando eu chegar. Não, a gente tem que começar, vale. Abraão resgata Ló. Por esse tempo, houve Ah, você guerra vai começar aí? na região. Vai começar aí? Vai. Qual é o número? É? 14. Gênesis É o- Não, 14. Gênesis 13, 14. Gênesis 14. Ah, o meu começa antes. O meu começa na Guerra dos 4 Reis. Ué. Bom, mas a gente lê Bom. desse jeito aqui, depois você segue aí, não tem problema não. Tá. Vai. Não tem onde- Não, vai até aqui em cima, vai. Abraão resgata Ló. Por este tempo, houve guerra na região. Anfral, rei da Dolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Doma, Brisa, rei de Gomora, rei de Sinabe, e contra o rei de Bela, também chamado Zoar. Esse segundo tempo de reis reuniu suas tropas, vale de Sindim, ou Põe Já. dentro aí. no Vale Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei, que Nagodor, mas o 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedolador e seus aliados vieram derrotar os Refaíns em Esterote,
Carnaim, os Quiriatim e os Oremus no monte, eu sei onde está, no monte Seir, até El Parã, à beira do deserto. Mispate, Em seguida, viu como você não sabe onde está? não precisa. Então, Em seguida voltaram e foram em Mispate, hoje é chamada de Cades, conquistaram o território do Amalequias e dos amorreus que viviam em Azazon, Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Bela, também chamado Zoar, se prepararam para a batalha do Vale do Mar Morto, lutaram Dal, rei de Goim, Alfrau, rei de Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto está cheio de poços de bestume. Quando o exército dos reis de soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão e Hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente e Manré, o amorreu. Manré e seus parentes Escol e Ané eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens no treinamento que tinham nascido na sua casa. Perseguiu o exército que do Laomé até alcançá-los em Dan, onde viveu os homens em grupos e atacou. Deixa. Vai, e atacou à noite. O exército que Doralô fugiu, mas Abrão o perseguiu até Roba, ao norte de Damasco. Abrão recuperou os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Melquisedeque abençoou Abraão. Depois de Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu do seu encontro no vale Chaves
conhecido como Vale de Rei. Melequisedeque, Melquisedeque. Melequisedeque. rei de Salém Eu não sei. e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão dizendo: Bendito seja Abrão pelo seu Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou seu inimigo por você. Então Abrão entregou a Melequias, que é o 10º de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia. Deixa eu acabar também. Não quer? Quero. Esse pedacinho. Pode dizer mais alto. De sandália. Vai. Aqui. Vai. De sandália do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu, quero que enriquecer Abraão, aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros os comem. Peço que dê uma parte justa dos pensamentos. Dos bens. Vai, tá terminando. Dos bens. Amém. Escol e Mão e meus aliados. Hoje tá difícil esse monte de nome mesmo, hein? Tá doido? Até a gente tá se confundindo aqui. Eu fiquei com dó, a hora que eu comecei a ler isso daí, falei, tadinho do Davi, vai ser difícil. Mas, ó, Davi, vou te falar uma coisa, nem a avó sabe falar esses nomes, viu? É muito difícil, realmente, muito difícil. Posso começar? Com certeza. Então, como tem esses nomes, tem todas essas coisas, a avó começou a ler e, pasma, a avó não entendeu nada. E agora? Aí eu comecei a pensar, por que que a maioria das pessoas não leem a Bíblia? Porque elas dizem que elas não entendem nada. E aí eu creio que o Espírito Santo, eu peço muito para ele, quando eu vou falar alguma coisa, que ele me dirija. Então, que a boca seja minha, mas a fala seja do Espírito Santo para edificar, para falar alguma coisa que é importante nisso aqui tudo. E aí me veio duas coisas muito fortes assim no meu coração a respeito disso. A primeira coisa é que realmente tem palavras muito difíceis. E as palavras a gente não entende.
E às vezes dá aquela preguicinha de procurar Google, de procurar o pai dos burros. E aí então você fica naquela, passa por cima da palavra e continua a ler. E aí você não entende. E também tem a questão de que eles usam muito figuras de linguagem. Então tem muita coisa que você não entende, porque de repente ele fala uma coisa que literalmente não é nada daquilo. Que nem nesse texto, por exemplo, ele fala de poço de betume. Poço de betume, que coisa assim mais esquisita, né? E caiu no poço de betume. Eu fiquei imaginando, e aí você tem que... Aqui, ó. Hã? Eu pesquisei o que era betume a hora que estava lendo. Então a gente tem que procurar saber o que é, para depois a gente ver. E a segunda coisa que faz com que a gente não entenda a Bíblia, no meu modo de ver, é que a Bíblia, entre todas as outras coisas, entre todos os livros sagrados que ela é um livro de história. E quando a gente lê um livro comum, a gente entra no personagem da história. A gente entra na história. E a gente precisa viver aquela época, aquele tempo, para você fazer parte daquilo que você está lendo. E quando você faz parte daquilo que você está lendo, você acaba entendendo perfeitamente. E como a gente tem umas ajudinhas extra que se chama Google, né? Que faz umas pesquisinhas aqui, uma pesquisinha lá, a gente começa a entender. Então são essas duas coisas que eu imagino, né? Que eu pensei, que atrapalha a gente a ler a Bíblia, um pouco por preguiça de não querer procurar, pesquisar, né? E outra de você não fazer parte, de você não ver, assim, o cenário da história. Mas, quando você começa, assim, a procurar, as coisas vão fazendo um sentido tão bom que você dá, assim, um clarão. E eu creio que é o Espírito Santo na nossa vida, que quando a gente lê e começa a analisar, começa a pensar, ele começa a revelar pra gente. E aí a gente começa a entender. Uma outra coisa que ontem eu até comentei com a Bianca, e é muito importante a gente saber da Bíblia, tem muita gente que diz assim, a Bíblia tem várias interpretações. Olha, eu sinto dizer, mas a Bíblia não tem várias interpretações, não. Ela tem uma só. Ela tem uma interpretação só. O que vale na Bíblia... Então, por que cada vez que eu leio de forma diferente? Cada um que lê da sua forma diferente. Porque a Bíblia tem várias... Fugiu a palavra aqui agora. Hã? Várias mensagens, né? Não, aplicações na nossa vida. Dependendo de como você está naquele momento, é aquilo que Deus vai revelar na palavra dele. São as aplicações da Bíblia, que são várias. Aí eu falei, Jesus, tanto nome desse, e vai daqui, e vai de lá, e vem daqui, e vai de cá, e você não entende nada, né? Aí então, Deus começou, o Espírito Santo, né? Na verdade, começou a fazer um treinozinho comigo. Olha só. Quer ver como que a gente entende, Davi? Olha só. Aqui, a minha Bíblia é um pouquinho diferente da de vocês, porque o que era capítulo 1 aqui, passou, o versículo 1 passou a ser um outro versículo. O versículo 1 de vocês é o 12 do meu. Então, ela deu uma invertida na ordem, então não vou falar sobre capítulo, sobre versículo, tá? Mas olha só, vamos ver esses nomes bonitos, Davi, Valentina? Olha só, aqui tá assim, 4 reis contra 5. Eram 4 reis de um determinado lugar contra outros 5 do outro lado. O que a gente pensa, né? Quem que vai ganhar, né? Mas vamos lá. Ó, tinha Arafiel, um rei. Tinha Arioque, 2 reis. Tinha esse nome, Davi, que eu falei, esse nome nem eu consigo falar. Kedorlaomer, 3º rei.
rodapé. Qualquer coisa assim, né? A avó não sabe falar. E Tidal, que era o quarto rei. Esses 4 reis, eles quiseram entrar em guerra contra 5 reis, olha que loucura. Contra 5 reis, que era Bera, o rei de Sodoma, Birza, que era o rei de Gomorra, Simabe, que era outro rei, 3, Semebe, que era o quarto rei, e o rei de Bela, que aqui não fala o nome dele, só fala que ele era o rei de Bela. 5. Só que na minha Bíblia tem algumas coisinhas aqui no rodapé que ajudam a gente a entender. Então, olha assim, olha aqui. Esse nome que a avó não soube falar, Kedorlaomer, sei lá eu que nome que é esse, e os seus aliados, e os outros 3 que a avó leu ali, eles eram o mais poderoso dos exércitos do local. Olha, eles dominaram toda a extensão do território do Rio Jordão. É como a gente vê, às vezes, em filme, ou até mesmo em lugar onde tem uma gangue formada que toma conta do lugar, né? Então, eles eram os todos poderosos. Todo mundo achava que eles eram o máximo. E eles desceram em direção ao Mar Morto. Então, eles estavam numa parte do rio, que nem aí, né? Que vocês têm o mar, né? Eles eram na costa do mar. Então, eles andavam, só que era rio, né? Que era o Rio Jordão. Depois, aqui mais para frente, diz que eles percorreram por uma estrada chamada Estrada do Rei, que é uma das mais importantes rotas de viagem de toda a história. Quando eles falam dos Refraíns, dos Zuzins e dos Emins, eles são descritos na Bíblia como os gigantes. Vocês já ouviram falar, né, que na Bíblia tinha gigantes. Então era esse povo que eram chamados de gigantes. E o mais interessante de tudo, que a rota da conquista deles, por onde eles iam passando, eles iam conquistando. Eles iam matando, eles iam derrubando, e ia ficando com território para eles. Vocês estão entendendo a guerra que eles faziam? Então, para onde eles passavam, eles pegavam mais gente. E olha, diz que a guerra, né, a rota de conquista, se estendeu até o deserto de Parã, ao norte do Mar Vermelho. Agora, o que eu achei de interessante aqui é que tem disso daqui, do que aconteceu, é uma historiazinha assim, né, da Bíblia. Mais interessante que tem um estudo arqueológico que confirma essa história. Porque eles devastaram tudo, foi um tsunami no lugar, na época. Eles devastaram tudo. E a arqueologia confirma uma grande destruição nessa área por volta do ano de 1900 antes de Cristo. 1900 anos antes de Cristo nascer. E a arqueologia comprovou que essa história da Bíblia é verdade. Como muitas outras coisas, né, a ciência já comprovou que a Bíblia é verdade. Aí a gente caiu naquela questão do poço de betume. O que te acha que é isso, poço de betume? Né? Então, eu fiquei imaginando. Quando eu vi betume, eu lembrei de piche, que faz asfalto. Né? Aquela gosma preta que ele joga em cima, viscosa, que joga em cima do asfalto e deixa o asfalto pretinho. Mas betume é um mineral que era muito encontrado na época, naquele lugar. Agora, o que é poço?
poço é um buraco, né? Cavado pelo homem e geralmente chega num ponto e encontra água, não é isso? Muita gente, por muito tempo, e às vezes até hoje ainda, tem gente que tem água de poço, né? Hoje já é mais assim, digamos, mais evoluído e já vem os poços de água mineral, né, que existe, então já é mais evoluído. Mas naquela época cavava-se buraco. Agora, eu fiquei pensando, por quê? Que naquele lugar tinha muito poço, poço de betume, que é aquela coisa preta, pegajosa, viscosa. Para vocês terem uma ideia, quando Noé fez a arca, ele passou esse betume na arca para não entrar água dentro dela. Ela serve como se fosse um impermeabilizante. Então, passou em toda a arca aquele betume, a arca ficou preta, inclusive, e aí a água não entrava dentro da arca, tá? Foi usado para Noé. E hoje em dia a gente usa isso como piche de asfalto, né? E eu fiquei encucada com isso. Aí eu descobri que é uma questão de geografia, uma questão de solo. Então, o que que eram os poços? Aquele lugar havia uma quantidade muito grande de depressão na Terra. E o que que é depressão na Terra, Davi? Você sabe? Você já estudou isso? Não, Você já estudou é depressão? uma pessoa que fica muito sozinha por muito tempo. Não, Também, é a pessoa que tem depressão. também. É um Tá certo. buraco. Mas de geografia. De geografia, você já aprendeu isso ou não? Ainda não. Planície, montanha. Não aprendeu isso ainda? Então, quando você aprender, você vai falar, minha avó me ensinou. Né? Você também não viu, não, né, Valentina? Que? Não? Depressão na Terra. Depressão? De geografia? Na matéria de geografia? Não. Não, né? Então, tá. Não. Depressão no solo, na Terra, para vocês entenderem melhor, é assim. Imagina duas montanhas, uma pertinho da outra, com um espaço no meio. Quando você está na montanha, que você olha para baixo, você vê um fundão assim. Aquilo é depressão. Às vezes você está andando na terra e tá planinho. De repente parece que tem um buraco. Aquilo cai, vai lá no fundo. Depois ele sobe de novo. Entendeu o que é depressão? Para você entender melhor, quando você está na estrada, às vezes teu pai está dirigindo, se você prestar atenção na estrada, tem estrada que ela sobe, 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 sobe. Aí de repente tem aquela descidona grandona. Depois ela sobe de novo. Você já viu isso? Isso é em menor, né, densidade, mas é uma depressão na Terra, tá? É um tipo de um vale, né? Desce e sobe. Então forma o quê? Tipo de um poço. E naquela época, naquele lugar, tinha muito disso. Então, eles falam que o poço de betume, porque era as depressões na terra, e nessas depressões continha muito esse mineral chamado betume, que era pegajoso. Agora, quando diz que alguns caíram no poço de betume, não tem lógica. Não tem lógica, porque lá na frente a gente vai ver que eles apareceram de novo. Sodoma e Gomorra começou a aparecer aqui, né? Ele vai aparecer lá. Então não é que eles caíram no piche e ficaram preto. É que eles abaixavam no lugar onde eles estavam para eles se esconderem. Então, o poço era depressão e eles, para se esconder dos outros, abaixavam e aí ninguém achava eles. É interessante, não é? Depois que a gente lê a Bíblia dessa forma, você começa a entender, né? Você começa a fazer parte do cenário da Bíblia. E aí Deus ajuda a gente Falta um a minuto. entender. 1 minuto. Posso falar? Fala, Davi. Lá na Bíblia fala que. Na Bíblia. Pode falar. Na Bíblia fala que. Eu acho que foi Deus que falou para Abraão que Ló estava preso.
lá em sei lá onde, que eu não sabia o nome das cidades. Daí Abraão foi lá salvar Ló. É que nem como a gente, tipo, um morador de rua, daí a gente dá uma comidinha. Não é salvar, só que é ajudar. Exatamente. Isso fala muito aqui, né? Isso fala bastante aqui. A outra coisa que me chamou a atenção 7 horas. quando eu li, né? Bem rapidinho. Bem rapidinho mesmo. A outra coisa que me chamou a atenção aqui foi nas bênçãos que aquele palavrão lá, ele era sacerdote e ele deu para Abrão. E nas bênçãos, né, ele diz: o bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Fala sobre o dízimo. E vocês sabiam que esse versículo é o primeiro versículo da Bíblia que fala sobre dízimo. Depois, no versículo, tem um outro versículo que o dízimo entrou na lei de Deus. Não tinha essa questão de dízimo na época. Aí entrou na lei de Deus e foi em Levíticos. Em Levíticos 27, do 30 ao 34, foi a instituição do dízimo na lei de Deus. Então, o dízimo, ele não é nada mais, nada menos do que uma lei que Deus fez, né? Então, é muito legal isso. Agora, o que é o dízimo? Quando a gente fala do que é o dízimo, eu tenho mais uns 5 minutinhos, Diego? Não, mas tem. Quando a gente fala de dízimo, a gente já pensa em dinheiro, né? A gente já pensa em 10% de tudo aquilo que a gente ganha. E aí a gente tem uma resistência muito grande em levar esse dinheiro até a igreja. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que algo vai nos faltar. E a gente não entende o princípio do dízimo. E vários outros, olha, Provérbios 3, do 9 ao 10, fala sobre dízimo. Mas o mais importante de todos eles, no meu modo de entender, é Malaquias 3, de 10 a 12. E eu queria dar uma lidinha aqui para vocês bem rapidinho. Entre outras coisas, diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provar-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa, repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dízimo é uma ordem, mas eu quero falar para as crianças, não quero falar para os adultos, não, para as crianças. Vocês sabiam que vocês também podem dar dízimo? Sabe que dízimo que vocês podem dar? Não é de dinheiro que vocês não trabalham, mas se vocês ganharem dinheiro de alguém, vocês podem separar e levar lá na caixinha da igreja, né? E entregar lá. E é muito importante aos pais que eles ensinem os filhos a fazerem oferta, para que eles ensinem os filhos a dar o dízimo do dinheiro que eles ganham, por algum motivo. Para quê? Para quando eles ficarem grandes, que nem a avó e que nem o pai de vocês não tenham problema de dizimar. E vocês podem levar para a igreja o dízimo e ser abençoado na vida de vocês. Mas vocês podem abençoar vocês através de outras coisas, vocês podem dar o dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Por exemplo, da 10ª parte do tempo de vocês. Né? Naquela época, era fruta, era verdura, era animal, que eles separavam das colheitas e 10% eles levavam nas igrejas, para as igrejas sustentar, não só a igreja, como sustentar outras pessoas. Então, o dízimo fica uma dica para os pais. Mostrem para os seus filhos o dízimo, porque quando ele crescer, ele não vai ter problema
como eu tive, como Dani, Diego, creio que todos nós adultos temos em função disso. E a última coisa para fechar, que é do 21 até o 24, né, até terminar, que no meu modo de entender me trouxe uma lição muito boa para as crianças, aonde o rei pede para Abrão as pessoas. Então ele falou assim, você me dá as pessoas e fica com tudo o que você tem. E Abraão falou que não, que ele não queria nem um fio dele, não queria nada, né? Não queria nem o fio da sandália dele, não queria nada dele. Por quê? Isso daqui já é um princípio. Um princípio de nós não mexermos nas coisas de ninguém. Se você olha um coleguinha, um amigo, e acha que aquilo é legal, não tem que pegar, né? Não tem que pegar do coleguinha. O que é meu, o que é seu. O que a gente puder doar, a gente doa. O que a gente puder compartilhar, a gente compartilha. Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração desde criança: respeito pelo outro. E respeitar o que cada um tem. Tá bom? Acho que era isso que eu tinha que dizer. Tinha muito mais coisa, né? Mas não falo demais. Vai chamar a professora para falar, dá nisso, né? Professor e pastor, né? Pastor também fala, não dá um microfone para pastor que você tá perdido. Uma colocaçãozinha aqui de 30 segundos. É o que eu sempre falo aqui e isso se encaixa perfeitamente nessa história do dízimo, né? Enquanto o dízimo era um princípio, então Deus não estava preocupado com isso porque era um princípio das pessoas, né? Abraão já fazia isso. Quando as pessoas passam a infringir, né? A não cumprir o princípio, aí se torna uma lei. E uma lei ela é pesada para todo mundo. Por isso que as pessoas acabam não seguindo, porque elas seguem a lei de fazer isso, e não o princípio. Eu e a Dani, quando a gente começou a seguir o princípio de dizimar, nunca mais a gente teve problema. Nunca mais. Agora, todas as vezes que a gente seguiu a lei, eu principalmente, que sou, né, eu tenho mais dificuldade de entender, de seguir ordens, então, para mim, foi muito difícil. Então, fazer um pouco, parar, fazia, era pesado, porque você está cumprindo uma lei, estão te obrigando a fazer isso. É isso e pronto. Ou você vai ser penalizado. Quando é desse jeito, é muito difícil de você conseguir continuar durante um grande período. Agora, quando você vive isso por princípio, até a oferta não tem peso nenhum. Você faz com o coração que é, como diz a palavra, né? Você tem que fazer isso de coração, não com pesar. Então, eu me preocupo muito em passar os princípios para as crianças aqui, para que eles vivam o nosso melhor momento disso e não sofram com a lei, né? Se você quebrar o princípio, você vai ter que seguir a lei. E a lei é pesada. A lei, né, pesa no ombro, não tem jeito. É só para complementar mesmo, mas muito boas suas colocações aí, mas eu tive uma aula que eu nunca tinha imaginado que poço de betume era isso. E é o que você falou, você vai lendo, não procura pesquisar, e aí você passa a batida e passa a Bíblia inteira sem entender o que é poço de betume. Muito bom, deu uma aula aqui para nós aqui. Você quer finalizar aí, Mara? Finaliza assim. Senhor, eu quero nesse momento te agradecer por essa família maravilhosa que o Senhor me deu e por essa live, Senhor, que eu sei que tem feito maravilhas. Senhor, obrigado pelo nosso dia, fique conosco durante o dia todo, nos ensina, nos capacita, Senhor, para que a gente possa, a cada dia que passar, ser cada vez mais a sua imagem e semelhança. Eu te agradeço e eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia! Um ótimo final de semana para todo mundo. Semana que vem tem novidade na live. A gente explica na sequência. Semana que vem! Tchau. Tchau! Tchau.